Olá, pessoal! Como vão todos e todas? Regressando aqui a Paradesporto TV para mais uma edição do informativo STF. Trazer para a tela aqui o informativo publicado agora no dia 20 de setembro, informativo 1067, divulgado no dia 20 de setembro. Temos nessa semana várias questões, o plenário aí enfrentando questões de direito administrativo, constitucional, envolvendo o poder de requisição das defensorias públicas estaduais, direito processual penal, tributário e várias demandas aí, como vocês podem ver na tela, submetidas ao plenário virtual do STF. Deixa eu trazer a tela de volta para mim, então. Vamos começar, então, analisando desde logo. Na edição da semana passada, a gente se alongou um pouquinho, né, pessoal? Era o primeiro programa, então hoje vamos tentar ficar ali num limite de 12, 15 minutos. Então, vamos começar desde logo a dissecar aqui as decisões enfrentadas no plenário essa semana. A primeira questão, pessoal, direito administrativo e constitucional, licenças e afastamento, licença gestante e a adotante para militares das Forças Armadas. STF reconhecendo aí que é inconstitucional um ato normativo que, ao disciplinar a licença maternidade no âmbito das Forças Armadas, estabelece um prazo distinto de afastamento com fundamento na diferenciação entre a maternidade biológica e a adotiva, bem como em função da idade da criança adotada. Entendimento já consolidado no tribunal, desde o do recurso extraordinário 778-889, com status de repercussão geral, tema 782, no sentido de que não se pode diferenciar a licença maternidade da mãe biológica para a mãe adotiva. A Constituição Federal não permite o tratamento desigual. Por unanimidade, então, o tribunal julgando procedente a ação direta de inconstitucionalidade 6603, declarando a inconstitucionalidade da Lei 13.109 de 2015, relatoria da ministra Rosa Weber, o julgamento virtual finalizado no dia 13 de setembro. Questão das defensorias públicas, pessoal, direito constitucional, princípios constitucionais envolvendo a defensoria pública. É constitucional, lei complementar estadual, que, desde que observados os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, confere à Defensoria Pública a prerrogativa de requisitar de quaisquer autoridades públicas e de seus agentes certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais providências necessárias para o exercício de suas atribuições. Havia aqui um conflito entre a Defensoria Pública e o Ministério Público. O Ministério Público era contra esse poder de requisição das defensorias. A questão chega ao Supremo com 3 ações diretas de inconstitucionalidade, a 6860, 6861 e 6863, respectivamente dos estados do Mato Grosso, Piauí e Pernambuco. E aí o Supremo tomando essa importante decisão aí, o ministro relator Nunes Marques, o plenário julgando improcedente
essas ações diretas de inconstitucionalidade propostas pelo Ministério Público, pela PGR, contra essas normativas, leis complementares estaduais que, porventura, estabelecessem esse poder de requisição. Nesses 3 estados, Mato Grosso, Piauí e Pernambuco, a gente teve a edição dessa lei complementar. Supremo concluindo aí que a moldura constitucional referente à Defensoria Pública foi significativamente alterada com a promulgação das emendas constitucionais 45 de 2004, 74 de 2013 e 80 de 2014, oportunidade na qual se expandiu o papel, a autonomia e a missão do órgão, aproximando-a do tratamento conferido ao próprio Ministério Público. Citando aqui o artigo 74 o artigo 134, perdão, alterado aí por essas emendas constitucionais. A ementa do julgado ainda fez constar que, além de conferir maior concretude aos princípios constitucionais da isonomia do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição, o poder de requisição propicia condições materiais para o exercício das atribuições das defensorias públicas estaduais, deixando claro que ele não alcança dados cujo acesso dependa da autorização judicial, a exemplo daqueles protegidos pelo sigilo. Então, aí uma importante decisão. Outra questão que chegou aí ao plenário essa semana, relativa, vou trazer para a tela aqui, a repartição de competências, direito constitucional, telecomunicações e radiodifusão, dizendo respeito à competência legislativa, instalação de antenas transmissoras de telefonia celular e o ordenamento territorial. Essa questão chegando ao Supremo através de um agravo em recurso extraordinário, 1.370.232 de São Paulo, reconhecida a repercussão geral, tema 1235. Supremo, então, fixando a tese de que é inconstitucional a Lei 13.756 do município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão. Artigo 22, inciso 4º da Constituição Federal. Então, sendo privativa da União a competência para legislar sobre esses temas, não pode uma lei municipal atravessar essa competência. Então, sobre a relatoria do ministro Luiz Fux, o STF reconhecendo, então, a inconstitucionalidade de leis municipais e de outros entes federados que venham a legislar sobre telecomunicações e radiodifusão. Avançando aqui, pessoal, direito processual penal, competência por prerrogativa de função. Fórum por prerrogativa de função, ampliação do rol de autoridades na esfera federal. Uma ação direta de inconstitucionalidade 6511 do estado de Roraima, que editou uma lei prevendo a ampliação do rol de autoridades na esfera estadual. O Supremo decidindo, então, sobre a relatoria do ministro Dias Toffoli, que é inconstitucional por violação ao princípio da simetria, a norma de Constituição estadual que confere foro por prerrogativa de função a autoridades que não guardam semelhança com as que detêm na esfera federal. A ementa do julgado está trazendo aqui que a jurisprudência do STF já se firmou em torno de uma compreensão restritiva acerca da matéria relativa à prerrogativa de fórum.
de modo que os Estados-membros devem observância ao modelo adotado pela Constituição Federal. Não pode, portanto, o ente estadual, de forma discricionária, estender o fórum por prerrogativa a cargos diversos daqueles abarcados pelo legislador federal, sob pena de violação às regras de reprodução automática. E está fazendo menção ao artigo 25 e ao artigo 125 da Constituição Federal. O artigo 77, inciso 10, letras A e B da Constituição de Roraima, estendia o fórum de prerrogativa aos reitores de universidades públicas e aos diretores-presidentes das entidades da administração estadual indireta. Então tá aí o Supremo reconhecendo a inconstitucionalidade dessa previsão de extensão do fórum. A última questão, pessoal, que chegou ao plenário, direito tributário, relativa a taxas, custas judiciais e emolumentos, direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Ação direta de inconstitucionalidade 2846 do estado de Tocantins. Parâmetros para o cálculo das custas judiciais e emolumentos. O Supremo concluindo, em resumo, que é válida a cobrança das custas judiciais e emolumentos, tendo por parâmetro o valor da causa ou do bem ou negócio objeto dos atos judiciais e extrajudiciais, desde que definidos limites mínimo e máximo e mantida uma razoável e proporcional correlação com o custo da atividade. A ementa trazendo precedentes de outras ações diretas de inconstitucionalidade, no sentido de que essa forma de cálculo é plenamente admitida, visto que os parâmetros fixados não constituem a base de cálculo da taxa respectiva, mas apenas um critério para sua incidência, haja vista ser impossível aferir em cada caso o efetivo custo do serviço. Ademais, não existe violação à garantia constitucional de prestação jurisdicional e ao acesso à justiça, visto que a lei permite ao juiz, em cada caso concreto, verificar a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita e, consequentemente, isentar a parte do pagamento das custas judiciais. O plenário, então, por unanimidade, julgou improcedente a ação para declarar a constitucionalidade da Lei 1286 do Estado de Tocantins. Plenário virtual em destaque, pessoal. Deixa eu até trazer o texto aqui, está muito movimentado, os julgamentos que estão acontecendo aí. Nós temos, então, sobre a relatoria do Lewandowski, a ação direta de inconstitucionalidade 7149, reserva de vagas em escolas para irmãos que frequentam a mesma etapa do ciclo escolar. Se analisa a constitucionalidade de uma lei estadual que garante essa reserva de vaga para os irmãos que frequentem a mesma etapa do ciclo escolar. Duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma do Acre e uma do Amazonas, sobre a relatoria da Carmen Lúcia, analisando porte de armas para atiradores desportivos e vigilantes. Uma ação direta de inconstitucionalidade. Opa, perdi a tela aqui. Ação direta de inconstitucionalidade 4927, relatoria da ministra Rosa Weber, analisando aí os limites de dedução do imposto de renda de pessoa física para despesas com educação. Discussão a respeito da constitucionalidade de dispositivos da Lei 9250, com a redação dada pela Lei 12.469, que estabelecem limites de dedução no imposto de renda da pessoa física de despesas com instrução do contribuinte e seus dependentes. E aqui, na sequência, temos
uma série de ações diretas de inconstitucionalidade, tratando da questão da reforma da Previdência, pessoal. Extremamente importante aqui, relatoria do ministro Barroso, controvérsia sobre a constitucionalidade da reforma da Previdência, trazida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, que aumentou alíquotas de contribuição previdenciária e possibilitou a criação de contribuição extraordinária para servidores ativos e aposentados. Modificou a pensão por morte, extremamente pertinente, considerou nula a aposentadoria concedida com a contagem de tempo recíproco sem o recolhimento de contribuição e, por fim, alterou o regime de aposentadoria por invalidez. Então, todas essas questões trazidas pela reforma da Previdência estão em análise no plenário virtual. Ação direta de inconstitucionalidade 7024, relatoria do ministro Roberto Barroso, também analisa a constitucionalidade de lei estadual que estabelece condições para manutenção do porte de arma de fogo para policiais civis aposentados. Temos também a ação direta de inconstitucionalidade 6772, relatoria do ministro Fachin, relativa ao tempo de serviço como critério de desempate na carreira da magistratura. Tratando aí de constitucionalidade de dispositivo de lei estadual que confere o tempo de serviço público como critério de desempate na aferição da antiguidade e merecimento na promoção da carreira da magistratura. E, finalmente, uma ação direta de inconstitucionalidade 7073 do Ceará, relatoria do André Mendonça, tratando do limite de execução orçamentária proposto pelo Poder Executivo aos demais poderes, versando aí sobre a constitucionalidade de lei estadual de iniciativa do Poder Executivo que veda em cada um dos poderes, executivo, legislativo, compreendendo o Tribunal de Contas e Judiciário, junto com o Ministério Público Estadual e Defensoria Pública, a realização de despesas mediante inclusão em folha complementar em limite superior a 1% da despesa anual da folha normal de pagamento de pessoal. Então, aí uma questão relativa a esses limites de execução orçamentária. É isso então, pessoal. Ficamos aqui, tá me aparecendo aqui 20 minutos, ficamos aí num bom limite, eu acho, deu para trazer. Como vocês viram aí, foi uma semana movimentada, com vários temas decididos pelo plenário e o plenário virtual também aí com uma pauta bem movimentada, destacando essa questão da reforma da Previdência aí, pessoal, que é de suma importância, são temas extremamente relevantes aí. Valeu, pessoal, espero que tenham gostado aí do informativo. Na próxima semana regressaremos já com o informativo 1068. Um abraço a todos e todas.